A avó revela segredo chocante sobre abusos na infância e as cicatrizes que ainda doem. Na pequena cidade de São Miguel, onde cada esquina conta uma história, a tranquilidade escondia um mistério. Um mistério que se arrastava por gerações, envolto em sussurros e olhares furtivos. Helena, a avó de cabelos brancos e feições marcadas pelo tempo, decidiu que era hora de encarar o passado. Com as mãos tremendo de ansiedade, subiu até o sótão da antiga casa. Um lugar empoeirado e cheio de segredos. Um cheiro de mofo inebriava o ar enquanto ela vasculhava caixas cobertas de teias de aranha. Num canto escuro, algo chamou sua atenção. Uma caixa pequena, empoeirada e fechada, guardava um fundo de promessas e memórias. Helena hesitou, mas a curiosidade a levou a abrir a caixa. O que encontrou dentro a fez tremer. Cartas de sua infância, escritas em papel amarelado. A primeira carta, com letras trêmulas, era um desabafo infantil, despertando lembranças que ela tentara enterrar por décadas. Com cada letra, cada palavra lida, flashes do passado surgiram com intensidade. Risos, brincadeiras, mas logo a sombra da dor se estabeleceu. Ecoavam os gritos abafados, os sussurros da vergonha. O nó na garganta e o aperto no peito eram insuportáveis. Helena percebeu que as cartas continham algo que ela nunca teve coragem de confrontar: os abusos que sufocaram sua infância. Uma verdade escondida sob camadas de silêncio, de uma cultura que sempre dizia para não falar, para esquecer. Após o peso dessa revelação, sabia que precisava compartilhar com Ana, sua neta de 16 anos, que também lutava contra seus próprios demônios. Ana, uma jovem sonhadora, se sentia perdida em meio à pressão de se encontrar. Era como se o mundo ao seu redor ecoasse a dúvida que ela mesma sentia. Quando Helena se sentou com ela, as duas se encontraram embrenhadas na complexidade do que significava ser mulher, ser família, ser silenciada. As palavras de Helena, embora doloridas, ressonaram com Ana, criando uma conexão inesperada. A cada troca de olhares, um entendimento silencioso se formava. Elas estavam juntas nessa batalha, mesmo que a dor conectasse seus passados de maneiras que ainda estavam por descobrir. Cada dono de seus segredos se tornava um aliado em meio à tempestade de emoções. Enquanto compartilhavam risos, lágrimas e memórias, Helena e Ana perceberam que o que as unia era muito mais do que o sangue. Era a luta contra um inimigo invisível. No entanto, o que mais poderia surgir daquele porão de traumas não resolvidos? Aparentemente, havia mais cartas, mais segredos que poderiam conectar ambas de maneira ainda mais profunda. Helena pensou na antiga vizinha, Dona Rita, alguém que também vestia as marcas do passado com um olhar de sabedoria e dor. Um encontro com ela poderia trazer à tona mais verdades ocultas. A dúvida pairava no ar. Estariam prontas para encarar tudo o que poderia vir à tona? Conseguiriam encontrar a verdade e a cura que tanto buscavam, ou te descobriram apenas aprofundaria a ferida que lhes unia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena hesitou por um momento, as cartas em suas mãos, quando uma ideia repentina a atingiu. Dona Rita,
Como poderia ter esquecido? O coração dela acelerou, mas também sentiu medo. E se as revelações gerassem mais dor? Ela olhou para Ana, que a observava com expectativa. Vamos visitar Dona Rita, disse, sua voz um tanto inseguros, mas determinada. Ana concordou, sem saber a tempestade que isso traria. Assim que chegaram à casa de Dona Rita, o cheiro de alfazema e bolinhos de fubá invadiu suas narinas. A vizinha nunca deixava de fazer algo doce para aqueles que a visitavam. Enquanto a porta rangia ao abrir, Helena sentiu um nó na garganta. O olhar de Dona Rita era profundo, e os olhos revelavam um mistério de anos. Ao entrar, a avó começou a contar as histórias de sua juventude, mas algo a incomodava. Helena, querida, aquele sótão, muita coisa aconteceu ali. Dona Rita disse, quase como se tivesse lido a mente de Helena. As palavras foram como um choque elétrico. Ela sentiu um arrepio na espinha. A velha sabia. Com toda a coragem, Helena se lançou. Você conhece as cartas, não é? O silêncio pairou no ar como um peso insuportável. Dona Rita hesitou, e Helena a viu engolir em seco, as mãos tremendo. Na verdade, Helena, eu não só conheço, eu tenho algo que você precisa saber. A tensão aumentou. Ana olhou de uma para outra, sem entender. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ela precisava de respostas. As palavras saíram de Dona Rita com dificuldade. Quando você era criança, haviam segredos que a cidade não permitia que fossem falados. As cartas que você encontrou, elas são apenas uma parte de uma história muito maior. Helena, perplexa, quase não respirava. Dona Rita se levantou, indo até um pequeno baú desgastado no canto da sala, escondido sob uma manta antiga. Suas mãos hesitantes começaram a abrir o baú. O que está acontecendo? Que segredos? Ana insistia. Então o que Dona Rita revelou foi devastador. Dentro do baú havia não só cartas, mas também um diário. As páginas estavam amareladas, e ao abrir, Dona Rita começou a ler em voz alta. Helena, você precisa ouvir isso. As cicatrizes que você carrega não são apenas suas. Elas pertencem a muitas mulheres desta cidade. Conforme as palavras eram lidas, Ana sentia a temperatura da sala cair. Falar sobre os abusos e o silêncio que perpetuaram tudo, não apenas na vida de sua avó, mas de outras mulheres que foram silenciadas e ignoradas. A narrativa de Dona Rita se desdobrava, revelando que um homem influente da cidade, alguém que todos conheciam, estava por trás dos abusos. O rosto de Helena ficou pálido, e todas as lembranças revestidas de dor começaram a vir à tona, como relâmpagos durante uma tempestade. Ele te feriu, Helena, e muitas outras, disse Dona Rita, os olhos úmidos. O que ninguém esperava aconteceu. Uma sombra do passado começou a emergir. Ana percebeu que o impacto não era apenas na vida da avó, mas que o homem que destruíra tantas vidas estava mais próximo do que imaginavam. Talvez ele ainda estivesse na cidade. O temor atravessou o coração das duas. Helena, emocionada, entendia agora que a luta que compartilhavam era muito maior. Mas havia ainda mais a descobrir. Afinal, quem realmente era aquele homem? E qual era o seu verdadeiro papel na vida de sua avó e no seio daquela comunidade? Sem respostas, mas com a verdade começando a se espairecer, elas se entreolharam. Estariam prontas para enfrentar essa nova realidade? A conexão entre elas se tornava mais intensa, mas ainda assim uma cortina de incerteza pairava no ar. Agora apenas uma pergunta ecoava na mente de ambas: como transformar dor em força e, principalmente, como confrontar o passado que ameaçava se repetir? Helena e Ana se entreolharam.
a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com olhos cheios de lágrimas. O coração de Helena batia forte, um medo profundo se instalando em seu peito. O que poderia ser tão grave a ponto de envolver a história de todas aquelas mulheres? A voz de Dona Rita quebrou o silêncio pesado. Ele sempre esteve por perto, Helena. Mas você precisa entender. A verdade é muito mais complicada do que parece. Antes que Dona Rita pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou pela casa. A porta da frente abriu-se violentamente, fazendo a estrutura rangir. Um homem alto e robusto entrou, seus olhos escuros e frios examinando a sala. Era Alberto, o filho de Dona Rita, que sempre fora visto como um pilar da comunidade. Um homem respeitado, apreciado por todos. Helena sentiu um arrepio. O que ele estava fazendo ali? Você não devia estar aqui, Alberto, gritou Dona Rita, levantando-se rapidamente. A expressão de Helena se transformou em confusão. O olhar do homem fixou-se em Helena, e ele avançou, seu rosto endurecendo. O que você está fazendo com isso? Acha que pode simplesmente abrir velhas feridas? As palavras saíram carregadas de raiva. Ana, perplexa, olhou para a avó, então para Dona Rita e de volta para Alberto. Do que você está falando? Questionou, a voz tremendo. Ele faz parte disso, murmurou Dona Rita, a realidade começando a se desdobrar. Sempre soube que... Mas Alberto não deixou que ela terminasse. O que elas estão fazendo é covardia. Você não pode deixar que revelem isso, Dona Rita. Está colocando tudo a perder. A tensão na sala subiu uma octava. Helena procurou compreender. O que ele queria dizer? As cartas, o diário, tudo o que Dona Rita pretendia compartilhar estava prestes a ser silenciado de novo. Alberto parecia mais feroz do que nunca. E a avó, imersa em seu próprio receio, olhou para as páginas amareladas do diário. Alberto, se você sabe de algo, precisa nos contar, insistiu Helena, sua voz tremendo. Se há um homem por trás de tudo, devemos parar isso de uma vez por todas. O olhar de Alberto escureceu. Você não sabe o que está pedindo, disse, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Homens como ele não são apenas perigosos. Eles controlam tudo aqui. Com cada palavra que você disser, você pode colocar a vida de outras mulheres em perigo, inclusive a sua. Ana observava as expressões em rotação. Tudo muito confuso. Ela se lembrava de como a cidade parecia tão calma, tão perfeita. Mas sabia que por trás dessa calmaria existiam segredos impensáveis. Mas não podemos continuar caladas. Precisamos ser ouvidas. Então, no auge da discussão, um grito cortou o ar. Alguém está gritando. Helena virou-se abruptamente, o coração disparando. O som vinha de fora. Sem pensar, as três correram até a porta. Mas Alberto armou a mão, barrando o caminho. Vocês não devem ir. Isso não diz respeito a vocês. E no instante seguinte, a realidade explodiu em caos. Um grupo de mulheres apareceu na esquina da rua, gritando e chorando. Ele fez isso de novo. Uma delas, imersa em dor, falava sobre um novo abuso, o retrato de uma dor familiar. Alberto gelou. Não pode ser. As palavras de uma delas cortaram o ar. Ele não pode continuar assim. É hora de parar o silêncio. Dona Rita olhou para Helena, o pânico estampado nos olhos. O que nós fizemos? O que está acontecendo? Um novo pesadelo surgiu à vista. Não era apenas a luta de uma mulher, mas de várias que partilhavam experiências marcadas por uma mesma sombra invisível. E no meio disso, Alberto, o homem que muitos respeitavam, agora era um mistério coberto por um véu sombrio. A pergunta pairou entre elas: qual era realmente a conexão de Alberto com tudo isso?
As cicatrizes se expandiam, e o passado estava prestes a se revelar de maneiras que nenhuma delas poderia imaginar. O que as mulheres buscavam era mais do que justiça. Era um ato de coragem que ecoava pelo ar, desafiando as correntes do silêncio que as prendiam. Seria Alberto um aliado ou o verdadeiro inimigo? E como as três, agora ligadas por verdades obscuras, enfrentariam o que estava prestes a vir à tona? Helena e Ana se entreolharam, a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com olhos cheios de lágrimas. O coração de Helena batia forte, um medo profundo se instalando em seu peito. O que poderia ser tão grave a ponto de envolver a história de todas aquelas mulheres? A voz de Dona Rita quebrou o silêncio pesado. Ele sempre esteve por perto, Helena. Mas você precisa entender. A verdade é muito mais complicada do que parece. Antes que Dona Rita pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou pela casa. A porta da frente abriu-se violentamente, fazendo a estrutura rangir. Um homem alto e robusto entrou, seus olhos escuros e frios examinando a sala. Era Alberto, o filho de Dona Rita, que sempre fora visto como um pilar da comunidade. Helena sentiu um arrepio. O que ele estava fazendo ali? Você não devia estar aqui, Alberto! Gritou Dona Rita, levantando-se rapidamente. A expressão de Helena se transformou em confusão. O olhar do homem fixou-se em Helena, e ele avançou, seu rosto endurecendo. O que você está fazendo com isso? Acha que pode simplesmente abrir velhas feridas? As palavras saíram carregadas de raiva. Ana, perplexa, olhou para a avó. Então para Dona Rita e de volta para Alberto. Do que você está falando? Questionou, a voz tremendo. Ele faz parte disso, murmurou Dona Rita, a realidade começando a se desdobrar. Sempre soube que... Mas Alberto não deixou que ela terminasse. O que elas estão fazendo é covardia. Você não pode deixar que revelem isso, Dona Rita. Está colocando tudo a perder. A tensão na sala subiu uma octava. Helena procurou compreender. O que ele queria dizer? As cartas, o diário, tudo o que Dona Rita pretendia compartilhar estava prestes a ser silenciado de novo. Alberto parecia mais feroz do que nunca. E a avó, imersa em seu próprio receio, olhou para as páginas amareladas do diário. Alberto, se você sabe de algo, precisa nos contar, insistiu Helena, sua voz tremendo. Se há um homem por trás de tudo, devemos parar isso, de uma vez por todas. O olhar de Alberto escureceu. Você não sabe o que está pedindo, disse, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Homens como ele não são apenas perigosos, eles controlam tudo aqui. Com cada palavra que você disser, você pode colocar a vida de outras mulheres em perigo, inclusive a sua. Ana observava as expressões em rotação, tudo muito confuso. Ela se lembrava de como a cidade parecia tão calma, tão perfeita, mas sabia que por trás dessa calmaria existiam segredos impensáveis. Mas não podemos continuar caladas, precisamos ser ouvidas. Então, no auge da discussão, um grito cortou o ar. Alguém está gritando. Helena virou-se abruptamente, o coração disparando. O som vinha de fora. Sem pensar, as três correram até a porta, mas Alberto armou a mão, barrando o caminho. Vocês não devem ir. Isso não diz respeito a vocês. E no instante seguinte, a realidade explodiu em caos. Um grupo de mulheres apareceu na esquina da rua, gritando e chorando. Ele fez isso de novo. Uma delas, imersa em dor, falava sobre um novo abuso, o retrato de uma dor familiar. Alberto gelou. Não, não pode ser. As palavras de uma delas cortaram o ar. Ele não pode continuar assim. É hora de parar o silêncio.
Dona Rita olhou para Helena, o pânico estampado nos olhos. O que nós fizemos? O que está acontecendo? Um novo pesadelo surgiu à vista. Não era apenas a luta de uma mulher, mas de várias que partilhavam experiências marcadas por uma mesma sombra invisível. E no meio disso, Alberto, o homem que muitos respeitavam, agora era um mistério, coberto por um véu sombrio. Então uma mulher mais velha se adiantou, o rosto pálido e cheio de determinação. Ele não é só um pilar da comunidade, ela gritou, encarando Alberto com ódio. Ele é parte do problema. A dor não é só das mulheres. Ele também fez parte disso. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? As palavras saíram involuntariamente de seus lábios. A mulher deu um passo à frente, apontando para Alberto. Ele sabe de tudo. Ele sempre esteve aqui, enquanto outras mulheres eram agredidas. Mães com filhas. Tudo em silêncio. Alberto não é quem você pensa. Dona Rita caiu em descrença, enquanto Alberto tentava se defender. Chega! Você não entende! Eu! Mas as palavras dele se tornaram incoerentes diante do barulho crescente do grupo de mulheres, que se unia contra ele. A tensão na sala se tornara insuportável. Helena olhou para Ana, e elas apenas podiam trocar olhares confusos e aterrorizados. A conexão que antes existia, em relação a Alberto, como defensores de uma verdade oculta, agora estava ameaçada. E a verdade parecia mais amarga do que poderiam imaginar. A cena se desenrolava diante delas. Um pilar da comunidade, despedaçado em um instante. A pergunta pairava no ar. Como confrontar a verdade? Como reconstruir a confiança em uma amizade que se dissipava diante de segredos tão profundos? Helena sentiu o peso da escolha, e mesmo os gritos de dor e coragem das mulheres ao redor pareciam distantes com o eco da revelação. Qual seria o próximo passo? O que elas deveriam fazer agora que a própria cidade estava em chamas? A realidade que criara suas vidas nunca mais seria a mesma. Helena e Ana se entreolharam, a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. Os gritos das mulheres do lado de fora ecoavam na cabeça delas. O que deveria ser um momento de coragem, agora parecia um campo de batalha, com segredos pesados e emoções à flor da pele. A presença de Alberto, que até então era um pilar de sustentação, agora se revelava como um fantasma aterrador. A mulher mais velha do grupo, com lágrimas nos olhos, disse: ele sempre soube, sempre esteve protegido. Enquanto algumas de nós padecemos na dor, as palavras dela ressoaram no ar, como um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Alberto, se você sabe de algo, precisa nos contar, insistiu Helena, a voz tremendo, buscando um fio de esperança em meio à escuridão. Se há um homem por trás de tudo, devemos parar isso de uma vez por todas. Mas a expressão de Alberto se endureceu, como se uma rocha se tivesse colocado entre ele e a verdade. Chega, vocês não entendem o que estão fazendo, ele gritou, a raiva e o desespero transbordando. Essa história é mais profunda do que você imagina. No sábado ensolarado, na cidade, que parecia tão serena, um turbilhão de emoções subia e rodava pela sala. Helena, que sempre se sentiu perdida entre memórias e silêncios, agora precisava escolher: levantar a voz ou se silenciar mais uma vez. Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Um barulho súbito interrompeu a discussão, seguido do grito de uma mulher conhecida da cidade, alguém que todos respeitavam. O grito se transformou em um lamento agudo e desesperado. Ele ataca de novo. O pânico no ar tomou conta, como uma onda violenta que derrubava tudo a seu redor.
Helena estava paralisada. Não conseguia raciocinar. O caos do exterior agora invadia sua sala. Ele não pode estar fazendo isso novamente, murmurou, o olhar se perdendo no vácuo da realidade. Alberto, antes firme, agora estava hesitante, as feições marcadas pela culpa. Correndo para a porta, Helena puxou Ana, e as duas saíram em direção ao som das vozes e dos gritos. O que viram fez seus corações pararem por um momento. Um grupo de mulheres, agora corajosas e unidas, cercavam um homem, o mesmo que havia sido o centro de tantos sussurros. Ele estava sendo agarrado por aquelas que antes permaneciam em silêncio, e o vínculo que ele tinha com elas era muito mais profundo do que qualquer uma poderia ter imaginado. Ele é o responsável por tantos abusos. Ele não pode se esconder mais. Uma das mulheres gritava, seu rosto cheio de determinação. Helena sentiu um misto de alívio e horror ao perceber a verdade brotando a partir do chão. Aquele homem, que todos conheciam por sua bondade, era na verdade um predador. Mas antes que pudessem agir ou gritar, o homem olhou para elas e Helena sentiu como se tudo tivesse em câmera lenta. Seu olhar carregava camadas de histórias não contadas, segredos profundamente enraizados. E então, em um momento cruel, ele a reconheceu e sorriu. Helena, sua avó me conhece muito bem. Sempre teve medo de mim, não é? A expressão de Helena se desfez. Era como se o mundo ao seu redor houvesse desmoronado. Como ele estava envolvido na vida de sua família. Alberto se aproximou, seu tom de voz mudando, quase suplicante. Você não sabe do que ele é capaz. O tempo parecia estagnar. Todas aquelas certezas, todos aqueles vínculos que Helen, e Ana acreditavam ter, estavam desmoronando diante de seus olhos. Helena sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. As cartas, as memórias, tudo agora se conectava de uma maneira horrível. Esse homem que todos confiavam tinha sido a sombra que a cercava toda a vida. Saia daqui, gritou uma das mulheres, mas o que vinha à tona era só o começo de um pesadelo. Ele era, de fato, a causa de tantas feridas, mas ainda havia mais naquele emaranhado de segredos. A real conexão entre todos eles estava prestes a se desdobrar em algo devastador. Quem é você? Ana questionou, a irritação misturada com medo. O homem assumiu uma confiança nova. Parece que a situação o alimentava. Eu sou parte de sua história. E da sua, Helena. Ele se inclinou, um sorriso cínico cruzando o rosto. Vocês sempre estiveram mais próximas do que imaginam. Helena sentiu sua respiração falhar. A revelação era esmagadora. Aquela não era apenas uma batalha por liberdade, mas uma luta contra a própria identidade. Eles estavam na presença do inimigo e o verdadeiro horror do passado estava prestes a emergir, não apenas para as mulheres que gritavam ao redor, mas para todas aquelas que haviam sido silenciadas antes. O que mais estaria escondido nesse labirinto de mentiras? E o que significaria isso para Helena e Ana, agora ligadas por uma verdade devastadora que nenhum delas poderia prever? O que aquele homem verdadeiramente queria de Helena? As perguntas queimavam em sua mente, enquanto a tempestade de emoções tornava-se cada vez mais intensa. Helena e Ana se entreolharam, a tensão palpável como uma corda prestes a estourar. Os gritos das mulheres do lado de fora ecoavam na cabeça delas. O que deveria ser um momento de coragem, agora parecia um campo de batalha, com segredos pesados e emoções à flor da pele. A presença de Alberto,
que até então era um pilar de sustentação, agora se revelava como um fantasma aterrador. A mulher mais velha do grupo, com lágrimas nos olhos, disse: "Ele sempre soube, sempre esteve protegido, enquanto algumas de nós padecemos na dor." As palavras dela ressoaram no ar, como um chamado à ação que não poderia ser ignorado. "Alberto, se você sabe de algo, precisa nos contar", insistiu Helena, a voz tremendo, buscando um fio de esperança em meio à escuridão. "Se há um homem por trás de tudo, devemos parar isso de uma vez por todas." Mas a expressão de Alberto se endureceu, como se uma rocha se tivesse colocado entre ele e a verdade. "Chega! Vocês não entendem o que estão fazendo!" Ele gritou, a raiva e o desespero transbordando. "Essa história é mais profunda do que você imagina." No sábado ensolarado, na cidade que parecia tão serena, um turbilhão de emoções subia e rodava pela sala. Helena, que sempre se sentiu perdida entre memórias e silêncios, agora precisava escolher: levantar a voz ou se silenciar mais uma vez. Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Um barulho súbito interrompeu a discussão, seguido do grito de uma mulher conhecida da cidade, alguém que todos respeitavam. O grito se transformou em um lamento agudo e desesperado. Ele ataca de novo." O pânico no ar tomou conta, como uma onda violenta, que derrubava tudo a seu redor. Helena estava paralisada, não conseguia raciocinar. O caos do exterior agora invadia sua sala. "Ele não pode estar fazendo isso novamente", murmurou, o olhar se perdendo no vácuo da realidade. Alberto, antes firme, agora estava hesitante, as feições marcadas pela culpa. Correndo para a porta, Helena puxou Ana, e as duas saíram em direção ao som das vozes e dos gritos. O que viram fez seus corações pararem por um momento. Um grupo de mulheres, agora corajosas e unidas, cercava um homem, o mesmo que havia sido o centro de tantos sussurros. Ele estava sendo agarrado por aquelas que antes permaneciam em silêncio, e o vínculo que ele tinha com elas era muito mais profundo do que qualquer uma poderia ter imaginado. Ele é o responsável por tantos abusos. Ele não pode se esconder mais. Uma das mulheres gritava, seu rosto cheio de determinação. Helena sentiu um misto de alívio e horror ao perceber a verdade brotando a partir do chão. Aquele homem, que todos conheciam por sua bondade, era na verdade um predador. Mas antes que pudessem agir ou gritar, o homem olhou para elas e Helena sentiu como se tudo estivesse em câmera lenta. Seu olhar carregava camadas de histórias não contadas, segredos profundamente enraizados, e então, em um momento cruel, ele a reconheceu e sorriu. "Helena, sua avó me conhece muito bem. Sempre teve medo de mim, não é?" A expressão de Helena se desfez. Era como se o mundo ao seu redor houvesse desmoronado. Como ele estava envolvido na vida de sua família. Alberto se aproximou, seu tom de voz mudando. Quase suplicante. "Você não sabe do que ele é capaz." O tempo parecia estagnar. Todas aquelas certezas, todos aqueles vínculos que Helena e Ana acreditavam ter, estavam desmoronando diante de seus olhos. Helena sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. As cartas, as memórias, tudo agora se conectava de uma maneira horrível. Esse homem que todos confiavam tinha sido a sombra que a cercava toda a vida. "Saia daqui!" gritou uma das mulheres. Mas o que vinha à tona era só o começo de um pesadelo. Ele era de fato a causa de tantas feridas, mas ainda havia mais naquele emaranhado de segredos. A real conexão entre todos eles estava prestes a se desdobrar em algo devastador.
Quem é você? Ana questionou, a irritação misturada com medo. O homem assumiu uma confiança nova. Parece que a situação o alimentava. Eu sou parte de sua história. E da sua, Helena. Ele se inclinou, um sorriso cínico cruzando o rosto. Vocês sempre estiveram mais próximas do que imaginam. Helena sentiu sua respiração falhar. A revelação era esmagadora. Aquela não era apenas uma batalha por liberdade, mas uma luta contra a própria identidade. Eles estavam na presença do inimigo. E o verdadeiro horror do passado estava prestes a emergir. Não apenas para as mulheres que gritavam ao redor, mas para todas aquelas que haviam sido silenciadas antes. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Parem! Isso não é o que vocês pensam. As palavras vieram de Dona Rita, que avançou entre as mulheres e Alberto. O olhar dela estava cheio de uma determinação feroz. Eu tenho que contar a verdade. A verdade que você não conhece, Helena. Todos se congelaram. O mundo ao redor delas parou. Dona Rita, a mulher que sempre fora a voz da sabedoria e do conforto, agora estava na linha de frente da batalha. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Esse homem, ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem segredos, sim, mas também segredos que nos afetam a todas. O que Dona Rita estava prestes a revelar poderia devastar as fundações da comunidade. Com o coração na boca, as mulheres olhavam para ela, os olhos arregalados. O que essa verdade poderia significar? O que mais estava escondido sob a superfície daquela cidade tranquila? As perguntas reverberavam, criando um burburinho de expectativa, enquanto Helena e Ana davam um passo à frente em busca de respostas, mergulhando ainda mais no desconhecido. O que mais estava por vir? O que Dona Rita sabia que poderia encerrar ou iniciar uma nova era de luta? Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com determinação. Esse homem, ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem segredos, sim, mas também segredos que nos afetam a todas. O que Dona Rita estava prestes a revelar poderia mudar tudo. As mulheres pararam, os olhares se voltaram para a velha. A tensão na sala era palpável. O que ela sabia que poderia ser tão devastador? Helena se aproximou, seus olhos fixos nos de Dona Rita, buscando respostas. Eu não puderam fazer isso sozinhas, balbuciou Dona Rita, a voz trêmula. Ele não apenas fez parte das nossas vidas. Ele destruiu vidas, e não estou falando apenas pelas cartas. A sala ficou em silêncio. Alberto, que antes parecia seguro, agora estava pálido. O que estava acontecendo naquela casa? Ele é o pai de alguém aqui, Dona Rita continuou, gesticulando com as mãos. Uma das mulheres que gritam lá fora, ela é sua irmã Helena. O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela piscou incrédula, a mente girando. O quê? Como assim? A revelação a atingiu como uma onda. Aquela mulher que gritava era sua irmã. Os olhos de Dona Rita estavam cheios de lágrimas. Aconteceu há anos, Helena. Você era muito nova, mas você precisa entender o que ele fez. Ele usou os segredos da sua família para manipular e destruir. Todos nós fomos vítimas de seu poder. A realidade parecia um pesadelo. As palavras de Dona Rita ecoavam na mente de Helena. Suas raízes, sua história, tudo estava emaranhado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Alberto, percebendo o que estava em jogo, tentou intervir. Chega, vocês não têm ideia do que estão falando. Isso é um erro. Sua postura defensiva deixava claro o temor por trás das suas palavras. Mas Helena não ouviu. Quem? Quem é essa mulher? A urgência em sua voz cortava a confusão ao meio. O coração batia forte. O peso da verdade esmagando-a. Maria é sua irmã. Eu sempre soube, mas era impossível falar.
Ele a mantinha sob controle e nós tínhamos medo. Medo dele e do que poderia acontecer se a verdade vazasse. A voz de Dona Rita ficou mais firme. A determinação crescia. Mas agora é hora de confrontar, de libertar todas nós. Uma mistura de raiva e amor invadiu Helena. Uma irmã que ela nunca conhecera, vítima de um homem que muitos haviam amado e respeitado. O que mais ele tinha feito? O que mais estava escondido? Ao mesmo tempo, gritos de dor vinham de fora. As mulheres unidas enfrentavam um monstro que havia atormentado suas vidas. Ele não pode continuar assim. Outra mulher gritava, agora com a verdade dela se desdobrando na luz. Alberto olhou em volta, seu olhar de desespero se transformou em ferocidade. Você não entende, Dona Rita. Você só vai trazer mais dor. Essa cidade já perdeu demais. Mas as mulheres não recuavam. O clima mudava e a força coletiva começava a tomar forma. Se você é mesmo parte deste problema, Alberto, então nós vamos parar você e a todos que colaboram com isso. Uma mulher exclama, sua voz ecoando sobre as outras. Não havia mais espaço para o medo, e o poder da verdade estava surgindo no coração de cada uma. E nesse momento, 11 forte som ecoou. Um disparo. O barulho estrondoso atingiu a praça, cortando a energia do que estava acontecendo. As mulheres pararam. Todas viraram a cabeça para ver de onde viera o som. O pânico tomou conta. O que foi isso? Ana gritou, o rosto pálido. Helena olhou para Dona Rita, esperando uma explicação, mas a velha parecia paralisada. O que exatamente estava acontecendo? Então, um corpo caiu. Um homem caíra no chão, ensanguentado. Era Alberto, mas havia um outro homem junto dele. No instante seguinte, a verdade revelada não apenas mudaria vidas, mas também revelaria mais segredos do que todos podiam imaginar. A tensão explodiu, e no silêncio que se seguiu, novos mistérios e antigas dores emergiram. Como lidar com tudo isso? E a verdade sobre Maria permanecia no ar. Quem mais tinha uma irmã perdida na sombra do silêncio? A luta estava apenas começando, e Helena sentia que a tempestade só estava iniciando. Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com determinação. Esse homem, ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem segredos, sim, mas também segredos que nos afetam a todas. O que Dona Rita estava prestes a revelar poderia mudar tudo. As mulheres pararam. Os olhares se voltaram para a velha. A tensão na sala era palpável. O que ela sabia que poderia ser tão devastador? Helena se aproximou, seus olhos fixos nos de Dona Rita, buscando respostas. Eu não pude fazer isso sozinha, balbuciou Dona Rita, a voz trêmula. Ele não apenas fez parte das nossas vidas, ele destruiu vidas. E não estou falando apenas pelas cartas. A sala ficou em silêncio. Alberto, que antes parecia seguro, agora estava pálido. O que estava acontecendo naquela casa? Ele é o pai de alguém aqui. Dona Rita continuou, gesticulando com as mãos. Uma das mulheres que gritam lá fora. Ela é sua irmã, Helena. O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela piscou, incrédula. A mente irando. O quê? Como assim? A revelação a atingiu como uma onda. Aquela mulher que gritava era sua irmã? Os olhos de Dona Rita estavam cheios de lágrimas. Aconteceu há anos, Helena. Você era muito nova, mas você precisa entender o que ele fez. Ele usou os segredos da sua família para manipular e destruir. Todos nós fomos vítimas de seu poder. A realidade parecia um pesadelo. As palavras de Dona Rita ecoavam na mente de Helena. Suas raízes, sua história.
Tudo estava emaranhado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Alberto, percebendo o que estava em jogo, tentou intervir. Chega! Vocês não têm ideia do que estão falando. Isso é um erro. Sua postura defensiva deixava claro o temor por trás das suas palavras. Mas Helena não ouviu. Quem? Quem é essa mulher? A urgência em sua voz cortava a confusão ao meio. O coração batia forte, o peso da verdade esmagando-a. Maria é sua irmã. Eu sempre soube, mas era impossível falar. Ele a mantinha sob controle, e nós tínhamos medo. Medo dele e do que poderia acontecer se a verdade vazasse. A voz de Dona Rita ficou mais firme. A determinação crescia. Mas agora é hora de confrontar, de libertar todas nós. Uma mistura de raiva e amor invadiu Helena, uma irmã que ela nunca conhecera, vítima de um homem que muitos haviam amado e respeitado. O que mais ele tinha feito? O que mais estava escondido? Ao mesmo tempo, gritos de dor vinham de fora. As mulheres, unidas, enfrentavam o monstro que havia atormentado suas vidas. Ele não pode continuar assim. Outra mulher gritava, agora com a verdade dela se sobrando na luz. Alberto olhou em volta. Seu olhar de desespero se transformou em ferocidade. Você não entende, Dona Rita. Você só vai trazer mais dor. Essa cidade já perdeu demais. Mas as mulheres não recuavam. O clima mudava e a força coletiva começava a tomar forma. Se você é mesmo parte deste problema, Alberto, então nós vamos parar você e a todos que colaboram com isso. Uma mulher exclama, sua voz ecoando sobre as outras. Não havia mais espaço para o medo. E o poder da verdade estava surgindo no coração de cada uma. Então, uma explosão. Um barulho ensurdecedor ecoou pela rua e todos se viraram. O som assustador cortou o ar e fez as mulheres hesitarem. O que foi isso? Ana gritou, o rosto pálido. Helena olhou para Dona Rita. Todos estavam paralisados. 2 homens, que pareciam saídos do nada, apareceram na esquina da rua. As sombras dos rostos, sombrias e ameaçadoras, se aproximavam com uma decisão feroz. As mulheres gritaram, o pânico multiplicando-se. Estamos aqui para acabar com isso. Um deles gritou, gesticulando para a multidão. Helena se deu conta de que eram conhecidos. Eram amigos de Alberto, homens que sempre foram vistos como respeitáveis. Mas a luz do dia não tinha mais a mesma confiança. Eles não vão nos parar, uma mulher enalteceu, seu grito poderoso no meio da confusão. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma rajada agarrou o grupo. E quando todos menos esperavam, um tiro ressoou. Um corpo caiu. O homem caíra no chão, ensanguentado. Era Alberto. Helena ficou paralisada. O que estava acontecendo? As vidas e as histórias estavam se entrelaçando de uma forma tão caótica que parecia um pesadelo. Uma mulher gritou, uma das amigas de Maria. Eles o mataram. A verdade não pode ser silenciada. Mas então, no meio do alvoroço, uma voz familiar cortou o ar. Maria, a irmã que Helena nunca conhecera, estava na multidão. Parem! Eu sou a única que pode terminar isso. Seus olhos, cheios de determinação, se fixaram em Alberto caído. Vocês não sabem o que ele é. O coração de Helena parou. Maria? O que mais ela escondia? Que segredos estavam por trás dessa revelação? A tempestade estava apenas começando, e as perguntas se acumulavam como nuvens escuras no horizonte. As mulheres se dispersaram em um misto de confusão e medo. Como lidar com tudo isso?
e a verdadeira natureza de Alberto estava prestes a ser revelada em uma sequência de eventos que poderia mudar as vidas para sempre. As sombras estavam mais próximas do que nunca, e a luta por justiça apenas começava. Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com determinação. Esse homem, ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem segredos, sim, mas também segredos que nos afetam a todas. O que Dona Rita estava prestes a revelar poderia mudar tudo. As mulheres pararam, os olhares se voltaram para a velha. A tensão na sala era palpável. O que ela sabia que poderia ser tão devastador? Helena se aproximou, seus olhos fixos nos de Dona Rita, buscando respostas. Eu não pude fazer isso sozinha, balbuciou Dona Rita, a voz trêmula. Ele não apenas fez parte das nossas vidas, ele destruiu vidas, e não estou falando apenas pelas cartas. A sala ficou em silêncio. Alberto, que antes parecia seguro, agora estava pálido. O que estava acontecendo naquela casa? Ele é o pai de alguém aqui, Dona Rita continuou, gesticulando com as mãos. Uma das mulheres que gritam lá fora, ela é sua irmã, Helena. O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela piscou, incrédula, a mente girando. O quê? Como assim? A revelação a atingiu como uma onda. Aquela mulher que gritava era sua irmã? Os olhos de Dona Rita estavam cheios de lágrimas. Aconteceu há anos, Helena. Você era muito nova, mas você precisa entender. O que ele fez? Ele usou os segredos da sua família para manipular e destruir. Todos nós fomos vítimas de seu poder. A realidade parecia um pesadelo. As palavras de Dona Rita ecoavam na mente de Helena. Suas raízes, sua história, tudo estava emaranhado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Alberto, percebendo o que estava em jogo, tentou intervir. Chega, vocês não têm ideia do que estão falando. Isso é um erro. Sua postura defensiva deixava claro o temor por trás das suas palavras. Mas Helena não ouviu. Quem? Quem é essa mulher? A urgência em sua voz cortava a confusão ao meio. O coração batia forte, o peso da verdade esmagando-a. Maria é sua irmã. Eu sempre soube, mas era impossível falar. Ele a mantinha sob controle, e nós tínhamos medo. Medo dele e do que poderia acontecer se a verdade vazasse. A voz de Dona Rita ficou mais firme. A determinação crescia. Mas agora é hora de confrontar, de libertar todas nós. Uma mistura de raiva e amor invadiu Helena. Uma irmã que ela nunca conhecera, vítima de um homem que muitos haviam amado e respeitado. O que mais ele tinha feito? O que mais estava escondido? Ao mesmo tempo, gritos de dor vinham de fora. As mulheres, unidas, enfrentavam o monstro que havia atormentado suas vidas. Ele não pode continuar assim, outra mulher gritava, agora com a verdade dela se desdobrando na luz. Alberto olhou em volta. Seu olhar de desespero se transformou em ferocidade. Você não entende, Dona Rita. Você só vai trazer mais dor. Essa cidade já perdeu demais. Mas as mulheres não recuavam. O clima mudava e a força coletiva começava a tomar forma. Se você é mesmo parte deste problema, Alberto, então nós vamos parar você e a todos que colaboram com isso. Uma mulher exclama, sua voz ecoando sobre as outras. Não havia mais espaço para o medo, e o poder da verdade estava surgindo no coração de cada uma. Então tudo aconteceu rapidamente. Um grito cortou o ar, vindo lá de fora, seguido por um barulho ensurdecedor. Era o som de algo quebrando, um estalo que reverberou como um trovão. Helena olhou para fora e viu caos.
As mulheres estavam em volta de Alberto. Ele estava sendo empurrado, cercado. E nesse momento, outro homem tirou uma arma do bolso. "Parem! Ninguém se mexe!" gritou esse homem, seu olhar pesado e ameaçador. Era alguém que Helena conhecia, mas não podia acreditar que ele estivesse ali. Era Danilo, o amigo de infância de Alberto. Como ele se envolvera com isso? O rosto de Danilo estava distendido, um misto de raiva e desespero, claro como água turva. "Vai se fuder, Danilo. Eles estão aqui para acabar com isso de uma vez por todas", Alberto gritou. Mas Danilo não hesitou. Ele disparou. O tiro ecoou pelo ar e o tempo pareceu parar. Helena sentiu o coração parar. Alberto estava caindo para trás. Um golpe profundo no peito. O chão ficou coberto pelo vermelho. E o grito que escapou de Dona Rita trouxe de volta a realidade. "Não! Não, não, não!" Helena gritou, caindo de joelhos, enquanto as mulheres ao redor se espalhavam em pânico. O que estava acontecendo? O que era real naquele momento? Então, no meio do caos, Mari, a mulher que gritara antes, que Helena soube agora que era sua irmã, se projetou à frente. "Não o mate. Ele precisa viver. Ele tem que pagar, mas é a única maneira de libertá-las." Sua voz era intensa, carregada de desespero e sinceridade. Umas lágrimas escorriam pelo seu rosto. As palavras de Maria pairaram no ar como uma bomba, estilhaçando tudo o que Helena e as outras pensavam saber. O que Maria queria dizer? Era possível que a verdade fosse mais complicada do que qualquer uma de nós poderia ter imaginado? Helena sentiu uma onda de confusão. Naquele momento, a amizade, a lealdade, tudo estava sendo virado do avesso. Desespero e raiva se misturavam em sua mente. "Nós iremos confrontá-lo", gritou Helena, com a voz tremendo. "Precisamos da verdade." A multidão ficou em silêncio. O que mais poderia surgir a partir daquele momento devastador? Helena olhou nos olhos de sua irmã, em busca de respostas. E nesse instante, uma nova verdade começava a se desenrolar, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Quem estava realmente do lado certo nesta luta? As peças deste quebra-cabeça maligno ainda estavam longe de se encaixar, e o desfecho era tudo menos certo. Dona Rita, com o diário em mãos, olhou para elas com determinação. "Esse homem, ele não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem segredos, sim, mas também segredos que nos afetam a todas." O que Dona Rita estava prestes a revelar poderia mudar tudo. As mulheres pararam, os olhares se voltaram para a velha. A tensão na sala era palpável. O que ela sabia que poderia ser tão devastador? Helena se aproximou, seus olhos fixos nos de Dona Rita, buscando respostas. "Eu não pude fazer isso sozinha", balbuciou Dona Rita, a voz trêmula. "Ele não apenas fez parte das nossas vidas, ele destruiu vidas, e não estou falando apenas pelas cartas." A sala ficou em silêncio. Alberto, que antes parecia seguro, agora estava pálido. O que estava acontecendo naquela casa? Ele é o pai de alguém aqui", Dona Rita continuou gesticulando com as mãos. "Uma das mulheres que gritam lá fora. Ela é sua irmã, Helena." O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela piscou, incrédula, a mente girando. "O quê? Como assim?" A revelação a atingiu como uma onda. Aquela mulher que gritava era sua irmã. Os olhos de Dona Rita estavam cheios de lágrimas. "Aconteceu há anos, Helena. Você era muito nova, mas você precisa entender o que ele fez. Ele usou os segredos da sua família para manipular e destruir. Todos nós fomos vítimas de seu poder." A realidade parecia um pesadelo. As palavras de Dona Rita ecoavam na mente de Helena.
Suas raízes, sua história, tudo estava emaranhado de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Alberto, percebendo que estava em jogo, tentou intervir. Chega, vocês não têm ideia do que estão falando. Isso é um erro. Sua postura defensiva deixava claro o temor por trás das suas palavras. Mas Helena não ouviu. Quem? Quem é essa mulher? A urgência em sua voz cortava a confusão ao meio. O coração batia forte, o peso da verdade esmagando-a. Maria, Maria é sua irmã. Eu sempre soube, mas era impossível falar. Ele a mantinha sob controle, e nós tínhamos medo. Medo dele e do que poderia acontecer se a verdade vazasse. A voz de Dona Rita ficou mais firme. A determinação crescia. Mas agora é hora de confrontar, de libertar todas nós. Uma mistura de raiva e amor invadiu Helena. Uma irmã que ela nunca conhecera, vítima de um homem que muitos haviam amado e respeitado. O que mais ele tinha feito? O que mais estava escondido? Ao mesmo tempo, gritos de dor vinham de fora. As mulheres, unidas, enfrentavam o monstro que havia atormentado suas vidas. Ele não pode continuar assim. Outra mulher gritava, agora com a verdade dela se desdobrando na luz. Alberto olhou em volta. Seu olhar de desespero se transformou em ferocidade. Você não entende, Dona Rita. Você só vai trazer mais dor. Essa cidade já perdeu demais. Mas as mulheres não recuavam. O clima mudava e a força coletiva começava a tomar forma. Se você é mesmo parte deste problema, Alberto, então nós vamos parar você e a todos que colaboram com isso. Uma mulher exclama, sua voz ecoando sobre as outras. Não havia mais espaço para o medo, e o poder da verdade estava surgindo no coração de cada uma. Então, tudo aconteceu rapidamente. Um grito cortou o ar, vindo lá de fora, seguido por um barulho ensurdecedor. Era o som de algo quebrando, um estalo que reverberou como um trovão. Helena olhou para fora e viu caos. As mulheres estavam em volta de Alberto. Ele estava sendo empurrado, cercado. E nesse momento, outro homem tirou uma arma do bolso. Parem, ninguém se mexe! Gritou esse homem, seu olhar pesado e ameaçador. Era alguém que Helena conhecia, mas não podia acreditar que ele estivesse ali. Era Danilo, o amigo de infância de Alberto. Como ele se envolvera com isso? O rosto de Danilo estava distendido, um misto de raiva e desespero. Claro como água turva. Vai se fuder, Danilo! Eles estão aqui para acabar com isso de uma vez por todas, Alberto gritou, mas Danilo não hesitou. Ele disparou. O tiro ecoou pelo ar e o tempo pareceu parar. Helena sentiu o coração parar. Alberto estava caindo para trás, um golpe profundo no peito. O chão ficou coberto pelo vermelho, e o grito que escapou de Dona Rita trouxe de volta a realidade. Não! Não, não, não! Helena gritou, caindo de joelhos, enquanto as mulheres ao redor se espalhavam em pânico. O que estava acontecendo? O que era real naquele momento? Então, no meio do caos, Maria, a mulher que gritara antes, se projetou à frente. Não o mate. Ele precisa viver. Ele tem que pagar, mas é a única maneira de libertá-las. Sua voz era intensa, carregada de desespero e sinceridade. Umas lágrimas escorriam pelo seu rosto. As palavras de Maria pairaram no ar como uma bomba, estilhaçando tudo o que Helena e as outras pensavam. Saber o que Maria queria dizer. Era possível que a verdade fosse mais complicada do que qualquer uma de nós poderia ter imaginado? Helena sentiu uma onda de confusão. Naquele momento, a amizade, a lealdade, tudo estava sendo virado do avesso. Desespero e raiva se misturavam em sua mente. Nós iremos confrontá-lo, gritou Helena,
com a voz tremendo. Precisamos da verdade. A multidão ficou em silêncio. O que mais poderia surgir a partir daquele momento devastador? Helena olhou nos olhos de sua irmã, em busca de respostas. E nesse instante, uma nova verdade começava a se desenrolar, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Quem estava realmente do lado certo nesta luta? As peças deste quebra-cabeça maligno ainda estavam longe de se encaixar, e o desfecho era tudo menos certo. Mas, antes que pudessem processar aquilo, algo inesperado aconteceu. Um brilho fúnebre ofuscou seus sentidos. Todas as cabeças se viraram para a entrada da casa, onde uma figura conhecida apareceu. Era Helena, ainda criança, com apenas 6 anos. O que ela estava fazendo ali? O rosto dela estava vazio, sem emoções, e seu olhar perdido em um abismo de dor. Por favor, parem! A pequena Helena implorou, com a voz travada pela angústia. Se vocês não pararem, tudo irá desmoronar. A sala inteira ficou em choque. Como era possível? Essa cena não fazia sentido. O que estava acontecendo? O tempo se desfez entre passado e presente, entre dor e esperança, e a revelação se tornou um eco de segredos profundos, que deveriam permanecer soterrados. O mundo à sua volta parecia tremer, e em meio ao terror, uma nova pergunta surgia. Quem era a verdadeira vítima nessa história?